tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Estamos aí iniciando a nossa aulinha de quarta-feira. E hoje é um dia muito especial porque nós temos ditado. Isso mesmo, Tia Aline quer ver todos vocês no ditado, hein? E para começar, vamos aí com os nossos recadinhos de hoje. Então, hoje é dia 14 de outubro de 2020, quarta-feira. Nós vamos ter aula de História, os livros páginas 92, 93, 94, A Vida na Comunidade. Aula de Português, o livro página 192, hoje nós vamos falar de substantivo comum e próprio. Também vamos ter aula de Matemática, os livros páginas 192, 193 e 194, Grandezas e Medidas. E como tarefinha de casa, o caderno Pitanguá de Português, a página 57, e o caderno Pitanguá de Matemática, a página 63. E ontem ficou tarefinha de casa, não ficou? Segundo ano. Então, vamos aí ver qual vai ser a nossa tarefinha de casa. A tarefinha de casa sobre o ditado, nós não precisamos corrigir. Espero que todo mundo tenha feito bem bonito no caderno. E vamos corrigir aí o caderno Pitanguá de Matemática, a página 62. Número 7. O arroz de carreteiro é um prato típico do Rio Grande do Sul e surgiu com a influência dos carreteiros que transportavam mercadorias e consumiam charque com arroz em suas refeições. Devido ao seu sabor, este prato é muito apreciado e faz parte da culinária brasileira. Observe os ingredientes da receita. Aqui nos ingredientes nós temos carne seca, cebola, arroz, salsicha, cebolinha, tomate, sal e pimenta do reino. Agora calcule a quantidade de cada ingrediente de um restaurante que um restaurante usaria para preparar 3 receitas iguais a essas. Sabe por quê? Segundo ano que nós temos que multiplicar por 3, porque são 3 refeições. Então, vai ser 3 vezes a mesma quantidade de alimentos. Como que ficou aí no primeiro, na carne seca? 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, não é? Então, nossa resposta foi 3 quilogramas de carne seca. E na cebola? Se nós precisávamos de 2 cebolas para cada prato, nós então temos que multiplicar aí o 3 vezes o 2, não é? 3 vezes o 2 é igual a 6, porque é a mesma coisa que eu ter 2 mais 2 mais 2 ou 3 mais 3, que é o inverso. Então, ficaram 6 cebolas médias. E arroz? Arroz nós precisamos de 2 xícaras. 2 vezes 3 é a mesma coisa, igual a 6. Então, vão ser 6 xícaras de arroz. E salsinha picada? Salsinha eram 5 colheres. Então, nós temos que multiplicar 3 vezes o 5 ou 5 vezes o 3. É a mesma coisa. Vai dar o total de 15. Então, aqui nós vamos precisar de 15 colheres de sopa de salsinha picada. E cebolinha verde? Quanto que era a quantidade que nós tínhamos? Cebolinha verde era 4 colheres. Então, nós temos que multiplicar 4 vezes 3, ou 3 vezes o 4. É o total de 12. Então, vai ser 12 colheres de sopa de cebolinha verde picada. E tomate? Tomate vão ser 3. Então, se eu tenho 3 tomates para cada receita, eu tenho que multiplicar 3 vezes 3 para saber quantos que eu vou ter em 3 receitas. 3 vezes 3 é o total de 9. Então, a minha resposta, 9 tomates sem sementes picadas. E sal e pimenta do reino não tem quantidade porque é a gosto. O que quer dizer que é a gosto? Quanto mais a pessoa gostar de sal e de pimenta do reino, ela vai colocar. Se ela não gostar, ela não precisa pôr. Vai de acordo com o gosto do cozinheiro. Então, as nossas respostas foram 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Então, espero que vocês tenham respondido direitinho, observando aí que essa é a nossa tabuada do 3, não é, segundo ano? Então, espero que vocês tenham feito certinho. E antes da gente passar para a próxima aula, vamos escolher aí o nosso auxiliar do dia? Caixinha da surpresa. Vamos ver quem que vai ser o escolhido ou a escolhida. Ah, parabéns, princesa. Hoje é a Ana Beatriz Tavares. Parabéns, você foi a nossa escolhida de hoje. E agora vamos aí para a nossa primeira aula, que é de história. Vamos lá? Estamos iniciando, meus amores, a nossa aula de história. Todo mundo pegando o seu livrinho e vai abrir na página 92 para a gente dar sequência aí ao nosso conteúdo. A vida na comunidade.
A gente vive em comunidade, na escola, no condomínio e até na internet as pessoas se organizam em comunidades. Olha que interessante, então, segundo ano, até quando estamos na escola, nós estamos vivendo em comunidade. Quando estamos na internet, a gente participa de algum grupo de pessoas na internet, nós também estamos em comunidade. Vamos observar essa foto. Aqui nós temos duas pessoas mexendo com equipamento de som. Foto de trabalhadores da Rádio Comunitária das Comunidades Ribeirinhas de Cabeceira do Amorim, no município de Santarém, estado do Pará, em 2017. Número 1. O que essas pessoas aparentam estar trabalhando nessa foto? O que você acha que elas estão fazendo? Nessa foto, segundo ano, nós temos dois homens operando um aparelho de som eletrônico que faz funcionar o rádio da comunidade ribeirinha de Cabeceira do Amorim. Então, é muito importante. Por que essa rádio? Porque essa rádio vai trazer informação para a comunidade. Não é se está acontecendo alguma coisa, eles vão informar. Se a comunidade precisa saber da data de vacinação das suas crianças ou de alguma coisa, ou outras coisas importantes, é através da rádio que eles vão se comunicar, porque muitas vezes nesses lugares, comunidades ribeirinhas, que é aquelas que vivem à beira do rio, muitas vezes não tem televisão. Então, eles usam rádio como forma de comunicação. Olha que legal. Em sua opinião, qual é a importância do trabalho dessas pessoas para a comunidade? Então, é muito importante justamente por isso, segundo ano, porque eles ajudam nessa circulação de informação. As pessoas sem informação vivem em formas muito mais difíceis. Até quando uma pessoa precisa de ajuda, a gente pode, na rádio ali, transmitir essa informação que tem uma pessoa precisando de ajuda. Então, é muito importante. Você faz parte de algumas comunidades, entre elas a comunidade escolar. Quais são suas ações na escola? Então, aqui, quando fala de ações na escola, fala-se de relacionar-se com o colega, de você ajudar ali a hora que vai ter um evento, de você ajudar na sala de aula a hora que vai ter um projeto, de você participar ali em comunidade com os alunos, com os professores, com os demais funcionários. Então, isso é viver em comunidade. Olha que legal. E vamos agora ir para a nossa página 94. O que é comunidade? Uma comunidade é formada por um grupo de indivíduos que têm interesses em comum. Então, na escola, nós temos interesse em comum, não temos, segundo ano, porque todos nós estamos juntos estudando. Ela pode ser composta de pessoas que moram próximas umas das outras, que falam o mesmo idioma, que estudam na mesma escola, que praticam o mesmo esporte, que torcem para o mesmo time de futebol, que têm a mesma crença religiosa, que gostam do mesmo estilo musical, entre outros. Então, pode também ser uma comunidade virtual, na qual os participantes se comunicam por meio da internet. Olha que interessante, não é, segundo ano? Então, até mesmo quando nós estamos praticando o esporte, quem pratica o judô, quem pratica a dança, o balé, ali é uma forma de comunidade, porque vocês estão compartilhando gosto pela mesma coisa, pelo mesmo esporte, pelo mesmo tipo de música, pelo mesmo tipo de dança. Olha que legal. Você participa de quais dessas comunidades? Conversa aí com o papai e com a mamãe. Você lembra aí que você pode, antes da pandemia, você participava do quê? Do judô, quem participava do balé, quem participa do jogo de futebol, quem participa aí de Olimpíada de Matemática, que gosta, ou quem participa aí somente da vida escolar ali com os coleguinhas. Então, conversa aí com seus familiares sobre qual dessas comunidades você participa. E depois, número 2. Faça no espaço abaixo um desenho que represente você atuando em uma comunidade da qual você faz parte. Nessa parte, segundo ano, se você fizer parte do judô, você pode desenhar o tatame, pode desenhar aí os coleguinhas aí participando do judô, ou se você faz balé, ou se você joga um time de futebol, ou se você não participa de nenhum desses clubes, você pode aí desenhar a escola, que é o lugar onde nós mais participamos de uma comunidade, não é? Dentro ali da nossa sala de aula. Então, você pode escolher qualquer um desses para fazer o seu desenho, tá bom? E vamos aí no número 3. Número 3. Mostre seu desenho aos colegas, aproveite para explicar a eles qual comunidade você ilustrou e de que modo você atua nele. E aí, então, segundo ano, nesse número 3, você vai fazer o quê? Você vai mostrar, se você, o papai e a mamãe não estiver perto, o irmãozinho, um coleguinha, alguém esteja perto, e você pode mostrar o seu desenho falando sobre qual comunidade você participa. Olha que legal. E antes da gente passar para a atividade, vamos ler aí o que está falando na página 95. Vamos conhecer alguns exemplos de comunidade. Olha, esse aqui é um condomínio, não é?
As pessoas que moram próximas de nós, que vivem na casa ao lado, no condomínio, na rua, no bairro, fazem parte da comunidade. Uma das maneiras de nos aproximarmos delas é realizando encontros e confraternizações. Infelizmente, agora nós não podemos devido à pandemia, não é mais quando acabar nós podemos. A comunidade escolar é uma das primeiras comunidades da qual você participa. Além dos alunos, fazem parte dela os professores, os demais trabalhadores da escola e os familiares dos alunos. Pessoas que gostam de um mesmo estilo musical também podem formar uma comunidade. Muitas vezes essas pessoas gostam de se vestir de modo semelhante, como forma de se sentir integradas à comunidade. Olha que legal, e a gente vê, segundo ano, um exemplo dessa comunidade musical muito grande é nas redes sociais, não é? E nós temos muitas pessoas fãs de determinados grupos, de determinadas pessoas, então elas se comunicam ali porque elas gostam do mesmo tipo de estilo musical. Olha que interessante. No Brasil, onde futebol é um esporte muito popular, há milhões de torcedores que formam uma comunidade que apoiam diferentes times. Então, aqui nós também podemos ver isso no futebol, porque no futebol nós temos aí uma enorme gama de torcedores de um determinado tipo. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e demais outros times que nós temos aí, não é? Então, é muito importante também a gente saber que esse tipo de compartilhar o mesmo gosto pelo time também é uma forma de comunidade. Então, agora dá aí um stop no seu vídeo, que é a hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, essa nossa tarefinha do desenho é uma atividade que a Tia Aline não vai poder ver agora, não é? Porque cada um vai fazer a sua. Mas eu espero que você tenha feito bem bonito o seu desenho. Não se esqueça, mostra para o papai, mostra para a mamãe e fala aí o que você aprendeu hoje sobre o que é comunidade. Fala que você pode participar de várias comunidades diferentes. Olha que legal, é muito bacana, não é? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história e vamos para a próxima aula. E agora, meus amores, estamos iniciando a nossa aula de português. Todo mundo pegando aí o seu livrinho de português e vai abrir na página 192 para a gente dar continuidade ao assunto do nosso substantivo. Então, vamos ver aí o que nós temos para falar hoje. Vamos recordar aí, segundo ano? Substantivos são palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares e sentimentos. Então, tudo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. E hoje nós vamos aprender que os substantivos eles têm classes diferentes. E o primeiro que nós vamos aprender são os substantivos comum e próprio. Substantivo comum, como a Tia Aline já tinha falado na outra aula, são as palavras simples que nós não precisamos iniciar com letra maiúscula. E o substantivo próprio são palavras que nós precisamos iniciar com letra maiúscula. Vamos ler essa frase aqui a seguir? Simba é o outro cachorro e o outro cachorro estão no parque. Simba é o nome do cachorro, não é? Lembra aí que a Tia Aline fala que sempre quando for nome de uma pessoa, de um animal, nós começamos aí com letra maiúscula? Então, olha a palavra Simba. Observa que ela iniciou com a letra maiúscula. E se fosse ali um outro nome de um outro animal e também iniciaria com a letra maiúscula. Agora, a palavra cachorro, observem, essa palavra já não inicia com letra maiúscula. Então, ela vai ser um substantivo comum. Enquanto Simba, que é o nome de uma pessoa, vai ser substantivo próprio, porque ele iniciou com letra maiúscula e ele dá o nome aí ao animal, ou também nós podemos ter o nome da pessoa. Por exemplo, Aline, Beatriz, Carlos, todos eles iniciam com a letra maiúscula, não é? Então, é nome, substantivo próprio. E agora, comum, cachorro, gato, baleia, macaco, garfo, faca, mesa. Todos esses que nós não iniciamos com letra maiúscula são substantivos comuns. E agora, vamos continuar a leitura. O substantivo cachorro pode ser usado para nomear qualquer cachorro. Já o substantivo Simba dá um nome a um cachorro específico. Então, aí estão vendo a diferença? Segundo ano, cachorro pode falar assim, aquele bairro tem vários cachorros. Então, nós temos vários cachorros ali naquele bairro. Não determina um cachorro específico.
Mas se eu falar naquele bairro, tem um cachorro que mora na rua número 300 que se chama Simba. Então, nós estamos especificando que tem ali um cachorro que se chama Simba. Então, é aquele cachorro. Não são vários, é um só que tem o nome Simba. E quando nós colocamos essa parte específica, nós usamos aí a letra maiúscula e é o substantivo próprio. Então, vamos lá. Os substantivos comuns nomeiam todo e qualquer ser de determinada espécie. Por exemplo, cachorro, macaco, papagaio, jacaré. Os substantivos próprios designam um ser em particular entre os nomes das espécies. Por exemplo, Simba. E outro exemplo de substantivo próprio, segundo ano, os nomes dos países também, não é? Tem algum outro país que se chama Brasil? Não tem, não é? Então, Brasil, vamos iniciar com letra maiúscula e é um substantivo próprio. Os substantivos próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula. Agora, vamos aí para a nossa atividade. Número 1. Escreva um substantivo próprio que complete cada frase a seguir. Tenho um amigo ou uma amiga que se chama, lembrando aí, substantivo próprio, começa aí com letra maiúscula. Letra B, o nome da rua onde moro nome da rua também é o lugar, ele determina um determinado lugar, então nós vamos aí iniciar com a letra maiúscula. Letra C, é um familiar muito querido, você vai colocar o nome do familiar querido que você tem, lembrando com letra maiúscula. Depois, número 2. Pinte de azul os substantivos comuns e de verde os substantivos próprios. Então, você vai pintar aí, casa é comum ou próprio? Aí você vai pintar ou de azul ou verde. Vai fazer assim também com fortaleza, gato, mesa, Patrícia, Rex, abacaxi, Thor, Brasil e árvore. Lembrando, substantivos próprios sempre iniciam com a letra maiúscula, tá bom? Então, agora dá aí um stop no seu vídeo, que é a hora da nossa atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção da atividade? Vamos ver como é que ficou? Então, no número 1 aí, a tia Aline vai colocar aqui. Eu tenho uma amiga que se chama Amanda. A tia Aline está dando um exemplo. Então, se eu fosse colocar a palavra Amanda aqui, eu colocaria com letra maiúscula. O nome da rua onde moro é Avenida Ferroviária. Eu ia colocar aí o Avenida e o Ferroviária com letra maiúscula, simbolizando que é a rua onde a tia Aline mora. E aqui depois eu colocaria aí um familiar aqui, por exemplo, Tereza é um familiar muito querido. Então, Tereza seria o nome da minha tia, que é um familiar muito querido, e eu iniciaria aqui com letra maiúscula, falando quem é ela. E agora no número 2. Pinte de azul os substantivos comuns e de verde os substantivos próprios. Então, quais foram os substantivos que nós pintamos de azul, que são os comuns? Casa, gato, mesa, abacaxi e árvore. Todos esses são substantivos comuns. Por quê? Quando eu falo abacaxi, pode ser qualquer abacaxi. Quando eu falo casa, pode ser qualquer casa num determinado bairro. Quando eu falo gato, pode ser qualquer gato da vizinhança. Quando eu falo árvore, pode ser qualquer uma das árvores do parque. Então, todos esses com letra minúscula eu inicio e são substantivo comum. E agora os substantivos próprios. Fortaleza, o nome da cidade. Temos ali Patrícia, o nome de pessoa. Rex, o nome do cachorro. Thor também pode ser considerado nome de animal. E o nome Brasil, que é o nome do nosso país. Olha que legal. Então, espero que vocês tenham acertado todo esse segundo ano. Foi muito importante a gente aprender sobre substantivos próprios e comuns, porque mais na frente nós vamos continuar vendo sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vamos agora para a nossa aulinha de matemática. Vamos lá? Estamos iniciando agora, meus amores, a nossa aulinha de matemática. Todo mundo pegando o seu livrinho aí na página 192. Nós vamos falar hoje sobre grandezas e medidas. Vamos pensar aí, segundo ano, quais são os objetos que nós podemos usar para medir? O mais comum que nós usamos é a régua, tem a trena também, não é que eu acho que teve um coleguinha que ganhou a trena e o chaveiro de trena, que ele pode ser usado para medir.
Geralmente o papai tem muitas dessas em casa para poder medir uma parede, medir um móvel, não é? E temos o nosso a tradicional régua que nós também podemos usar para medir. E quando a gente quer saber o peso de alguma coisa, nós usamos a balança, não é? Às vezes a gente vai no mercado, precisa pesar alguma coisa, num restaurante, nós usamos a balança para poder saber o peso de alguma coisa. Então, tudo isso são medidas, nós vamos medir aí, não é? Ou o comprimento, ou saber também é o peso de alguma coisa. Então, é muito interessante. Então, olha, observem essa cena do nosso livro. Cena do filme Os Incríveis, da Pixar Animações, direção de Brad Bird, distribuído pela Walt Disney em 2004. A sua família tem superpoderes? Tem, segundo ano. Pois esta aqui tem. Robert, o senhor incrível, levanta objetos pesadíssimos e Helena, mulher elástica, estica seu corpo e alcança grandes comprimentos. Então, olha que legal. Os dois personagens fazem duas coisas diferentes, mas que são muito importantes. Um levanta objetos pesadíssimos e o outro consegue se esticar alcançando grandes comprimentos. Olha que legal. Número 1. Que objetos você acredita que o senhor incrível consegue levantar? Ah, como ele consegue levantar várias coisas, a Tia Aline imagina que uma mesa, um carro, vários objetos, móveis. Quais comprimentos você acredita que a mulher elástica consegue alcançar? Ah, imagino que ela consiga alcançar aí, por exemplo, está ali, quer alcançar uma janela, uma parede bem alta, então ela consegue fazer muitas coisas legais. E agora vamos aí para a nossa página 194. Medida de massas, comparando massas. A professora Cláudia levou seus alunos ao laboratório da escola para comparar a massa de um objeto. O que é a massa de um objeto, segundo ano? É quando a gente pega um objeto e a gente sabe o que aquele objeto pesa. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, esse grampeador. Ele tem um peso. Esse peso dele é a sua massa, não é? Por quê? Porque se a gente for comparar, por exemplo, o peso do grampeador e o peso do mouse, o mouse vai ser mais leve. Então, nós podemos sempre comparar aí a massa de cada um dos objetos. Olha que interessante. Então, vamos continuar. Vamos ver aí o que os personagens estão falando. Essa caixa de lápis é mais leve do que a cola. Este livro é mais pesado que a tesoura. Então, Marta falou para Pedro. E ela falou assim que a caixa de lápis é mais leve que a cola e o livro é mais pesado que a tesoura. Olha que interessante. Então, na letra A, junte-se a um colega e compare os objetos que Fábio e Laís estão segurando. Para isso, marque um X no objeto. Então, aqui, ó, Fábio e Laís. Vamos ver quais os objetos que Fábio e Laís estão segurando? Laís, ela está segurando uma calculadora e um lápis. E Fábio está segurando uma régua e um pedacinho de papel, uma folha de papel, não é? Então, aqui você vai comparar. Você deve ter isso em casa, a calculadora, o lápis, a régua e a folha de papel. E agora você vai comparar. Como a gente não tem um coleguinha, você mesmo vai fazer. Qual que é mais leve? O lápis ou a calculadora? Você vai marcar um X aí depois que você comparar na sua casa. E depois, o mais pesado. Qual que é mais pesado? A régua ou a folha de papel? Você vai marcar um X aí no que for mais pesado. E na letra B? Desenhe um objeto em que seja mais leve do que uma bicicleta. E o outro objeto que seja mais pesado do que uma bicicleta. Então, nós temos que fazer dois desenhos aqui. Um de um objeto que seja mais leve que a bicicleta. E outro desenho de um objeto que seja mais pesado que uma bicicleta. O que você vai desenhar? Vai pensando aí, hein? E agora vamos dar um stop no nosso vídeo, que é a hora da nossa atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção? Vamos ver aí como é que ficou as nossas atividades? Então, entre o lápis e a calculadora, qual que é o mais leve? O lápis, não é? E o mais pesado? Entre a régua e a folha de papel? A régua, não é? A folha de papel é bem levinha. E na letra B, a resposta era pessoal, mas se a Tia Aline tivesse que fazer um desenho, por exemplo, um objeto que é mais leve que uma bicicleta, a gente poderia desenhar aí uma bola, que seria mais leve que uma bicicleta. Nós poderíamos desenhar uma boneca, que seria mais leve que uma bicicleta.
E se fosse uma coisa mais pesada que a bicicleta, a gente poder desenhar um carro, por exemplo, uma moto, que seria muito mais pesado que uma bicicleta. Olha que legal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Nós ainda vamos continuar falando sobre grandezas, medidas, massas, comprimentos ao longo aí do nosso final do ano, tá bom? Então, vai ser bem bacana. E agora, para a gente continuar, vamos aí ver qual vai ser a nossa tarefinha de casa? O primeiro vai ser o Pitanguá de Português, a página 57. Número 4. Complete as cruzadinhas com o nome dos elementos. Nós estamos falando aí, segundo ano, das palavrinhas com G, não é? Então, vai ser, nós temos aqui a formiga, o girassol, a geleia, nós temos aí também o cogumelo e a gota. Então, você vai completar escrevendo bem direitinho dentro aqui da nossa cruzadinha, em segundo ano. E na letra A? Agora escreva as palavras nos espaços indicados. Nós temos palavrinhas que escrevem com G e tem som de G. Também temos palavrinhas com G que tem som de J. Então, você vai escrever aqui todas as palavrinhas de um lado que tem som realmente do G e no outro todas as palavrinhas que tem som de J, tá bom? Essa é muito fácil, eu sei que vocês vão tirar de letra, hein? E agora, vamos lá. Escolha uma das palavras que você escreveu e forme uma frase. Então, aqui você vai formar uma frase bem bonita com uma dessas 6 palavras da nossa cruzadinha, tá bom? E tem que ficar bem bonito, letra cursiva e escrito aqui dentro da nossa linha azul, em segundo ano. E a outra atividade que nós vamos ter é o caderno Pitanguá de Matemática, página 63. Lembrando que nós ainda estamos falando da tabuada do 3, hein? Então, vamos lá. Sérgio comprou 3 cadernos no valor de R$5 cada um. Quantos reais ele pagou por essa compra? Então, se ele comprou 3 cadernos e cada caderno custa R$5, qual que é a continha que nós devemos fazer, segundo ano? 3 vezes o número 5, não é? Porque vai ser 5 mais 5 mais 5. Então, você vai fazer a respostinha aqui e vai colocar bem bonito aqui, tá bom? E no número 9? No quadro abaixo está indicado o placar final de um jogo de futebol entre 2 times da escola em que Jair estuda. Então, Jair estuda numa escola e nós temos o time A e o time B. O time A marcou 4 gols. O time B marcou 12 gols. 12 gols vai ser o total aí, segundo ano? Vai ser o triplo, não é? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, o time B marcou o triplo de gols. Então, vamos lá. Letra A. Quantos gols o time A marcou? A tia Aline acabou de falar. Você vai anotar, está na sua tabela. Letra B. Quantos gols o time B marcou? Você também vai anotar, está na tabela. Letra C. De acordo com o placar final do jogo, complete as frases a seguir. Se multiplicarmos por 3 a quantidade de gols marcados pelo time A, obteremos a quantidade de gols marcados pelo time B. É aquilo que a tia Aline falou. Se nós multiplicarmos aí o 4 vezes o número 3 ou 3 vezes o número 4, que é a mesma coisa, nós vamos ter aí a quantidade de gols do time B. Por quê? Porque o número 12 é o triplo do número 4. Olha que interessante. Então, espero que você faça aí bem direitinho 3 vezes o número 4, hein? E depois, a quantidade de gols marcados pelo time B é o triplo da quantidade de gols marcados pelo time A. É aquilo que a tia Aline falou. Então, a quantidade de gols do time B é o triplo da quantidade de gols do time A. E agora no número 10. Gustavo tinha 8 figurinhas e foi à banca para comprar mais algumas. Depois dessa compra, Gustavo ficou com o triplo da quantidade de figurinhas que ele tinha antes. Com quantas figurinhas Gustavo ficou? Então, a gente lembra que o triplo, segundo ano, é sempre quando nós multiplicamos por 3, não é? Então, nós temos que pegar o número de figurinhas de Gustavo, que eram 8, e multiplicar por 3. 8 vezes 3 vai ser qual quantidade? Usa aí seu material dourado, os pauzinhos na folha para fazer essa conta, que vai ser a mesma coisa aqui, 8 mais 8 mais 8, porque é o 8 3 vezes. Então, não se esqueça, faça bem direitinho, lembrando que toda essa atividade aqui é a tabuada do 3, hein? E dúvidas também pode estar estudando a tabuada do 3 antes de fazer a nossa atividade, tá bom? Para você responder bem direitinho aí.
E agora que nós já finalizamos, espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. A Tia Aline gostou muito dos temas, falarem sobre grandezas, medidas, falar sobre os substantivos. E é muito importante vocês já estarem estudando em segundo ano, que a nossa provinha já está chegando, hein? Então, vai estudando as atividades, não acumule tarefas, faça as tarefas em dia para que chegar na semana da nossa provinha você esteja com tudo ok para estudar, tá bom? Então, um grande beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.